Que prazer falar com você nesse dia tão especial. Meu nome é Vabo e esse é o VaboCast, um podcast sobre People Skills, as habilidades pessoais, comportamentais e socioemocionais que são fundamentais para navegar nesse mundo de incertezas. Vamos juntos? Maravilha! E nesse episódio de hoje do VaboCast, eu vou conversar com ele, que é a personificação da inovação. E vocês já vão ver por que ele é tão inovador assim. Primeira pessoa que vem no VaboCast de uma forma diferente. Ele começou a trabalhar aos 13 anos de idade, vendendo bala e refrigerante na escola, alugando filme, foi DJ, gravava, editava casamento. Com 17 anos, foi produtor. Foi fundador de uma produtora, de uma agência que é Estúdio Prime, ou seja, de 2008, já com 17 anos, começou a empreender e depois de um tempo, alguns anos depois, ele fez a fusão dessa empresa com a Equipa Group, que é hoje onde ele ocupa o cargo de CIO, é o Head de Inovação da Equipa Group, e também é sócio da VIG Brasil, que é uma gráfica e outras empresas também no segmento. Ele é vice-presidente de inovação e tecnologia e startups da Popeye Brasil Shop, que é a maior associação de marketing do varejo, é diretor do RDI, que é o Retail Design Institute Brasil, é coautor de livros, atua há quase 20 anos nesse ramo de tecnologia, de inovação, de entretenimento, de experiência, é palestrante, é esportista, faixa preta de judô, é poeta e eu já assisti algumas poesias dele, é artista também. E ele conta com uma visão holística que integra a tecnologia, o ser humano e a espiritualidade. Já ganhou diversos prêmios, incluindo um prêmio de estandarte de ouro no Carnaval do Rio de Janeiro. Então, que honra, que alegria poder contar aqui no VaboCast com o Thiago Spiers! Ô, irmão, obrigado pelo convite aí, ó. E já veio com o seu MetaQuest, olha aí, ó, disruptivo. Já tá fazendo um deepfake aqui meu, hein, será? Será que eu tô aqui? Será que é um avatar? Porque você tá me vendo pelo menos. E eu tô te vendo, né, cara? Dá pra apertar a mão, dá pra fazer o que quiser, mas a gente tem que estar preparado pro futuro, né? Então vamos revelar o segredo. O Thiago Spiers está na casa dele, ele está holograficamente aqui com o seu MetaQuest na realidade virtual e aumentada. Não, eu tô na praia, cara. Tá na praia. Eu fiz o cancelamento de ruído, você não tá vendo ondas, mas tô ali de boa, pegando o solzinho. Sensacional. Que honra você ter vindo aqui. Nós que nos conhecemos numa comunidade, num ecossistema, numa imersão, não sei nem como, uma iniciativa de autoconhecimento, de autoconsciência para líderes, o Ponto Cego com o Murilo Gun. Vamos falar sobre isso também, mas eu queria começar te perguntando, você sabe que essa temporada aqui nossa do VaboCast fala sobre pontos de virada, e você desde os 13 anos de idade começou já a demonstrar o seu perfil empreendedor. Você vendia bala e refrigerante na escola, alugava filme, foi DJ e por aí vai. Então conta pra mim, de onde que surgiu isso? É genético? É DNA? Surgiu do nada? Será que existe o nada? Me conta. Antes de responder ela, eu vou falar, tô aqui com óculos, eu tô numa imersão de realidade mista aqui, porque eu tô te vendo e tô vendo outras coisas, mas a gente se conheceu numa outra imersão de autoconhecimento, né? Tirar meu óculos aqui para poder te ver fisicamente, essa brincadeira nossa aqui, mas isso é realidade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre estar preparado para isso no futuro, né? Com certeza. Cara, começar, né? Aos 13 anos ali, começar a vender bala, refrigerante, por quê, né? Porque vende DNA. Cara, meus pais eram donos de pet shop, banho e tosa de cachorro, mas acho que me chamava a atenção, né, o esforço, né, de colocar os filhos numa escola particular, de pagar todos os custos ali, né, que não é que seja classe média ou classe baixa, nem nada, mas tem a ver com o seu esforço do dia a dia e da família, né? E o que me empoderou ali foi que já era pago lá a escola particular, mas sempre tinha que pagar uns R$2, R$3 a mais de lanche. E os R$2, R$3 a mais ali de lanche todos os dias virava um dinheiro para o meu pai. E isso me movimentava e me inspirava o que eles faziam para trabalhar, cada centavo, cada migalha, cada coisa, cada momento que eles economizavam, os R$2, R$3 faziam diferença. Então, eu sabia que na escola o pessoal sempre queria bala. Eu também queria bala. E ao invés de ficar pedindo, por que não vender? Então, eu aproveitei ali uma oportunidade de comprar as balas e vender. Mas ganhava o quê? 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos? Isso poderia gerar os R$1, R$2, R$3 que eu precisava. Mas a ponto de virada aí foi porque eu uni a oportunidade que o momento estava me dando. Eu sabia que queria empreender ali para conseguir esses R$2, R$3 a mais. Mas o vereador, na época, Ciro Darlan,
tinha feito uma emenda, uma lei, bom, naquela época eu nem sabia, era que não podia vender gordura em escola. Não poderia vender nada que fazia mal para a saúde das crianças. Tanto escola pública quanto escola particular. E aí eu fiz uma transgressão, porque eu levava refrigerante e vendia. Então eu pegava uma bolsa de térmica, botava gelo, botava Coca-Cola, Fanta e outras marcas todas, e as balas, e vendia dentro da escola porque o pessoal estava precisando. Então, na aula de português, na aula de matemática, eu passava pelos corredores ali e oferecia, você quer house, você quer jujuba, você quer Coca-Cola? E o engraçado é que eu quase fui expulso da escola por conta disso. Fui difamado na frente de todo mundo do Grêmio infantil lá, porque tinha alguém fazendo algo que não era ilícito, mas usaram dessa maneira. Mas os professores me incentivavam, porque chegava no meio da aula e falava assim, Thiago, você traz amanhã Fanta-Uva para mim? Ou Todinho? E o que eu fazia? Eu saía da escola, ia para o supermercado, pegava um dinheiro emprestado com meu pai ou algo do tipo para conseguir essa alavancagem. Capital de giro. O capital de giro. E comprava por, sei lá, 95 centavos e vendia por 1,10. Não sabia o que era dinheiro, mas sabia o que era o movimento. Então, acho que esse foi um começo interessante aí, inspirado pelos meus pais, né? Eles me incentivavam até, inclusive, à noite, lá 10 horas da noite antes da escola, antes do dia seguinte, fazer a contagem de balanço de estoque. Quantas jujubas eu tenho, quantas halls eu tenho, e amanhã eu vou vender por tanto, e assim, todo mundo me devia um dinheiro na escola, porque também ninguém tinha dinheiro, né? Mas aí todo mundo ficava devendo dinheiro, tinha um dinheirinho ali. Ou seja, olha a quantidade de aprendizados. Com 13 anos, você já poderia extrair de uma simples experiência ali, de uma leitura de mercado. Primeira coisa, você viu uma oportunidade, você viu um problema. Demanda. Tinha demanda, porque alguém tinha esse problema, você foi lá para resolver essa demanda, baseado numa questão de uma brecha legal, ou seja, faltou por um lado, mas por outro lado lá, os empreendedores sempre à frente da lei, ou seja, tinha uma demanda, vamos tentar resolver. E aí você teve problema de inadimplência, tinha que conseguir vender, tinha que conseguir aliados. Sim. E aí teve a resistência do sistema, o sistema lá, o governo, que era representante dos diretores da escola, sim, querendo atrapalhar você para empreender. Olha a quantidade de paralelos que um simples venda de bala e refrigerante no ambiente escolar pode fazer para o mundo empreendedor. Cara, essa quinta série, sexta série, sétima série. A sorte é que como eu repeti a quinta série, eu tinha mais gente que me conhecia, né? Então, eu tava com toda a pessoa que passou, quem não passou, então tinha bastante gente ali para poder fazer esse network. É um network, cara. Sim. É um network. E você também usa como imagem, porque os professores, eu não era bom aluno, mas eu era esforçado. Tanto é que eu repeti a quinta série, e é legal, isso é um ponto legal de virada, que é o seguinte, eu repeti a quinta série no português. E, cara, no segundo ano, com a repetição, a professora de português me deu muita porrada, né? Porque não era aplicado, porque eu errava. Então, teve um dia, numa Bienal de livro, eu falei assim, não, cara, peraí, deixa eu ir pra Bienal, e algo me disse, vai rodar aí a biblioteca, aí todos os estandes. E um livro me chamou a atenção, que se chama Manual de Roteiro. E como eu errava o português, manual, não é Manuel, o que nega? Peguei, Fernando Meirelles escreveu sobre Cidade de Deus, sobre o filme Cidade de Deus. Eu peguei esse livro e eu já gostava de audiovisual, depois a gente fala sobre isso, mas peguei esse livro, eu olhei esse livro, cara, palavras meio difíceis e tal, levei para a professora no dia seguinte, de português, e mostrei para ela, professora, eu comprei esse livro, você se importa de me ajudar a ler, porque tem umas palavras aqui que eu não estou entendendo e tal. Cara, essa minha atitude de simplesmente mostrar, eu não sou qualquer um, eu estou me esforçando também, estou querendo... Eu usei de estratégia talvez até inocente, não teve nada maquiavélico, mas foi, de fato, olha, você me ajuda? E ela mudou completamente a percepção de como ela me via e como eu conduzi dentro da escola. Que teve muita coisa que aconteceu dentro dessa escola, né? O Electra, né? A escola técnica. É muito engraçado como esses pontos estão conectados. Como dizia Steve Jobs, você olha para trás e connect the dots. Connect muitos pontos. Pois é. E aí isso, alguns anos depois, fez então, com 17 anos, você resolver iniciar a produtora. Para chegar na produtora, depois que comecei a vender bala, blá, 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 e fui fazer festa. Aí o audiovisual entrou aí. Uma vizinha minha queria festa, som, DJ. Eu falei, cara, tenho um computador, tenho pessoas. Mãe, você tem um Polivox? Me empresta o Polivox.
E eu tava no sítio, né? Minha mãe tinha comprado um sítio, cara, e pra vender alface, laranja, acerola. A gente catava acerola, catava alface, blá, 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 e eu vendia pra escola também. Então, bala, refrigerante e expandiu o portfólio de pra produtos. caramba. Cara, só que isso era algo que não era... Eu não mostrava o lado artístico. Então, quando apareceu a oportunidade de ser DJ, audiovisual, eu peguei emprestado esses equipamentos e fiz uma primeira festa por R$70, cara, para uma vizinha, e eu nem fui na festa, eu mandei 2 colegas, ele. Terceirizei o negócio e fiz a festa, R$70. Desses R$70, a gente fez mais de 80 festas e faturou mais de R$25 mil ao longo dos anos. Nossa. Naquele período. Sim. Ali com um período entre 15, 16 e 17 anos. Nesse mesmo momento, eu saí da 8ª série para o 1º ano, e como a demanda de DJ, fotografia, audiovisual, filmagem, estou falando mini DV, antes da mini DV, estou falando a transição de Betacam, a transição de você ter equipamentos com 480p, estou falando muito técnico, mas estou falando de fitas de gravação. Hoje a gente grava no digital, né? Naquela época a gente tinha gravações de fitas. Nesse momento, um outro amigo me convidou para fazer casamentos. Eu era cabo man, iluminação de cabo man, fez mais de 100 casamentos. Casamento do Bruno Galhaço, do Henrique Castelli, participei de vários casamentos importantes, mas como cabo man ou câmera e edição de vídeo. Isso com 16 a 17 anos. Então, DJ, audiovisual, isso dentro da escola me deu a oportunidade de abrir outros leques lá dentro. Os professores me contratavam para fazer projetos, os outros alunos já não eram os mesmos da bala e do refrigerante, então eu alugava filme, copiava filme, fazia conversão de VHS para DVD, e dentro da escola eu alugava filme, 4 filmes por R$10 no final de semana, para continuar tendo o dinheiro lá o giro lá do negócio. 1º, 2º, 3º ano. O diretor da escola, isso em 2005, ele vê que eu sou... O que eu estou fazendo de audiovisual, né? E eu queria chamar a atenção dele. Como é que eu chamei a atenção dele? Peguei a câmera e fui para uma excursão de fazenda, essas coisas, e filmei toda a excursão. E ao final eu editei um vídeo e entreguei para ele, mas filmei proativamente. Entreguei o DVD para a mão dele, ele olhou e falou, cara, o que é isso daqui? Eu falei, é o evento que foi gravado, fica à vontade, faz o que você quiser. E aí ele colocou na recepção da escola. Na recepção da escola, ele usou isso como gatilho para os pais, ao irem conhecer a escola, tem um vídeo mostrando como é que é as viagens. Então, era a Media Out of Home que eu estava fazendo lá em 2005, 2006. Com mídia e tudo isso. E ele vira para mim, o diretor da escola, ele vira para mim e pergunta, você não faria gravação de videoaulas com a gente? Eu tinha lá de seus 16 para 17 anos e ele me convidou para fazer a gravação de videoaula técnica de eletrônica, telecomunicações e informática. E me deu estrutura para criar estúdio, criar captação de áudio, captação de vídeo. Tudo a partir de uma proatividade sua que... Total. Contrato de R$15 mil para fazer 50 videoaulas lá para ele. Isso não existia naquela época nem o que tinha? Telecurso 2000? Em TV aberta? Não tinha muito conteúdo gravado como videoaula como tem hoje, os EADs, né? Sim. Foi em 2005, 2006, 2007. Só que essa proatividade me deu a oportunidade de aprender muito mais sobre o audiovisual e me esforçar tomando porrada, porque hoje a gente está com o microfone aqui bonitinho, tem cabeado, mas se eu estiver usando uma lapela e pegar frequência de antenas aqui, o microfone pega ruim. A iluminação atrapalhava, o branco, tudo era um universo novo. Então eu me coloquei na proatividade de mostrar meu serviço, mostrar que eu posso fazer alguma coisa e converter isso em algum desafio que desse algum resultado lá na frente. Os R$15 mil não chegaram para mim depois bonitinho. Pelo contrário, isso foi um ponto de virada para eu abrir minha produtora de vídeo lá atrás. Então estou falando com 17 anos, tá vendendo serviços de audiovisual, do casamento a vídeos corporativos. Isso é um começo e tanto, que quem deu oportunidade foram os professores, a escola, a partir da sua proatividade. O Vabocast é um oferecimento da GUP, a HR Tech líder no Brasil. Veja na descrição desse episódio condições especiais para você também se tornar um cliente GUP e transformar a sua gestão de pessoas. E aí, em 2008, então, você fundou a Studio Prime. Isso. E aí, como é que evoluiu desde essa época em diante?
eu vou chegar num ponto, a Estúdio Prime já existia como nome, mas com 18 anos foi o momento que eu pude abrir o CNPJ, né? Ela já tinha lá desde 2015 como um nome, fazendo foto maluca, fazendo tudo isso lá para a escola. Nesse meio tempo, como eu te falei de casamentos e artistas, esse meu amigo, que é o Ricardo Peterson, ele trabalhava na Globo, e ele era a câmera da Globo. E eu fazia todas as edições de vídeo de making off das novelas. Fiz Cobras e Lagartos, Malhação, Belíssima, todas essas novelas globais. Ele me convidou para fazer tudo isso e eu conheci também muito artista naquela época. Ele me deu a oportunidade de trabalhar numa peça de teatro chamada O Baile, da Tássia Camargo. Ela comprou os direitos, é uma peça francesa de um filme italiano e ela trouxe a tradução aqui fez a tradução com José Possi Neto aqui no Brasil em 2007. Por que tem a ver essa peça chamada O Baile? Porque ela é um ponto de virada também que me trouxe outras oportunidades. Eu tinha a minha empresinha lá, nada registrado direito, tinha uns colegas que trabalhavam por diária e eu pagava, mas ainda nada muito formalizado, né? E nesse momento eu comecei a trabalhar nessa peça de teatro como operador de vídeo da peça de teatro. Foi a primeira peça que teve projeção mapeada na cenografia. E eu tive a oportunidade de estar lá desenvolvendo e sendo o operador de vídeo desse espetáculo. O que me fazia trabalhar de quinta a domingo à noite, todos os dias. No auge da juventude. Auge da juventude. Isso no Rio de Janeiro. Quando a peça veio para São Paulo, tinha que vir para cá toda quarta-feira e voltar toda segunda. E eu cheguei para meus professores. Estou tendo uma oportunidade de fazer um trabalho em São Paulo, vou ter que faltar todas as aulas. Vou vir só na terça e na quarta. Quinta eu já viajo de ônibus para São Paulo e só volto na segunda. Então, e aí, o que é um bom relacionamento? Você trabalha para a diretoria da escola, você aluga os filmes e faz trabalho com seus colegas, você ajuda os professores. Não tem como você criar inimizade ou alguém falar que você não sabe. Porque poderia, não, você está tirando onda. Uma coisa é se você estivesse vagabundeando. Né? Exatamente. Então os professores falam, não, Thiago, vai, é a tua oportunidade. Não tem problema. Só faz as provas depois. E aí eu fazia as chamadas de prova para tentar passar, né? Isso tudo orquestrado, corretamente, né? E vindo para São Paulo trabalhar nessa peça de teatro, estou falando de 17 para 18 anos, fazendo festa no Rio, DJ, casamento e vindo operar essa peça de teatro aqui em São Paulo, naquele Cultura Artística que estava ali na Augusta, ali perto da Augusta. O ponto de virada foi que eu estava conhecendo um outro mundo, né? Artista, Tássia Camargo, Cláudia Mauro, Carlinhos Jesus, que é muito meu amigo. Eu conheci ele ali e o Carlinhos me abraçou ali depois de eu ter oferecido para ele um Gatorade, cara. Ele estava cansado vindo das danças famosas e eu era tímido, cara. Como é que eu chamo a atenção das pessoas? Eu fui lá e comprei um Gatorade, entreguei pro Carlinhos e ele falou, ô moleque. E aí chamou a atenção dele e eu, né, depois desenvolvi vários outros trabalhos com ele. Mas o ponto de virada foi, o ator Paulo Otran tinha falecido naquela época. A gente estava com uma peça de teatro em cartaz nessa casa e ele tinha saído por conta de problema de saúde. E eu, proativamente, novamente, me perguntei, o que posso fazer para homenagear esse ator que faleceu? E nesse ponto, eu pedi, não avisei a ninguém, só falei com a produtora da peça, a dona da peça, que era a Tássia Camargo, eu falei, vou fazer um negócio, posso fazer? Ela, a projeção é sua, vai ser lindo, faz o que você quiser, não vamos falar nem com ninguém. Corri atrás numa lan house na época, abaixei o Movie Maker, peguei 10 fotos no Google do Paulo Otran, fiz um slideshow e você sabe quando tudo é para dar errado? E tá tudo falando assim, não vai, não, por que você está dando trabalho? Tá sempre falando no teu ouvido ali. Mas eu não, falei, cara, resiliência, por que não? Por que eu não vou fazer isso? Vou fazer. E gravei o DVD, passou o espetáculo inteiro, o público levantou para agradecer o elenco sai, e eu com medo de dar play no vídeo. E eu dei play nesse vídeo. E o vídeo eram 10 fotos dele, e ele de braços abertos no final. Cara, 1.000 pessoas estavam ovacionando esse ato. O elenco nem sabia que ia acontecer isso, eles estavam na coxia lá atrás, nos bastidores, sem saber o que estavam aplaudindo. Depois que eles descobriram que eu só coloquei umas fotos do Paulo Otran.
fecha à noite, vou pro hotel, durmo de manhã, acordo, tô no café da manhã, sozinho, tímido novamente, com 17 anos ali, para 18. E aí vem um senhor andando pelo hotel e chega na minha mesa no café da manhã e pergunta, você que é o Thiaguinho? Eu falei, sou eu. Falei, olha, foi você que fez a homenagem em Paulo Otran ontem? Fui eu, porque eu nunca vi isso no teatro brasileiro. E eu gostaria que você trabalhasse comigo. Mas, nem conheço o senhor. Quem é o senhor? Ele era Max Haus, ele foi fundador do Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro. É um teatro que tem hoje mais de 55 anos, aí, 50 e poucos anos. Arte é uma casa muito importante para a cultura, sobretudo na época de luta pela democracia e de um modo geral. E ele me convida. Só que ele me convida, pega meu número e vai embora. E eu continuo minha vida. Filmando casamento, fazendo festas, até que uns 6 meses depois, eu panfletando Expo Noivas, ele me liga. E ele consegue meu telefone com a irmã da Sandra Pera, a irmã da Marília Pera, a Sandra Pera. E me liga, Thiago, quer vir pra cá? O teatro vai inaugurar. E aí eu fui pra lá, nem sabia que era o Leblon direito, cara, no Rio de Janeiro. E eu chego numa casa que ia inaugurar, recebido por um diretor que olha pra minha cara e fala assim, Fernando Campos, moleque, você vai dar conta de tudo que é pra fazer aqui? Eu falei, eu não sei, mas me dá a oportunidade. E aí eu pego e vou trabalhar nessa casa, no Teatro Casa Grande, e inauguro em 1, 2 semanas ali esse teatro que foi patrocinado lá pela Oi depois de um incêndio, e se torna a oportunidade de ganhar salário fixo. Só que eu transformei isso em negócio. Aí onde eu abri a Estúdio Pop. Aí nessa hora virou a produtora. Exatamente. Naquela época o salário era R$4.500. Olha, para 18 anos, ali, 17, 18 anos, já era muito dinheiro. Sim. Só que eu investi tudo, cara. Em equipamento, investi em material, investia em computador, investi em câmera. Era loucura. E eu queria explorar com você um ponto que é das emoções que você sentiu. Seja na hora em que você teve que perguntar para os professores para você faltar aula, seja na hora que o Carlinho de Jesus aceitou seu Gatorade, seja na hora que você deu play para passar o vídeo do Paulo Otran, ou quando o Max depois te procurou no dia seguinte. Que emoções passaram pela sua mente, pela sua barriga, pelo seu corpo, nesse momento em que essas decisões que depois, observando em retrospecto, foram pontos de virada na sua vida? Obrigado pela pergunta, porque me faz relembrar. E a emoção é um ponto que você acessa, né? Cara, acho que todas as vezes foram medos, né? Desses receios. Né? Acho que a gente de alguma maneira, a gente flerta muito com o não merecimento desde o início da nossa vida, né? E de não se colocar, né? De você não ter esse espaço. Só que acho que todas essas vezes que se tornaram pontos de virada foi quando eu transcendi esse medo e agi com coração, que é coragem, né? Coragem e agir com coração. Então, por mais que a barriga ali estava, de alguma maneira, né, estremecida, o suor, o intestino ali borbulhando, não houve falta de coragem. E durante esse período todo, eu baseava minha vida em coragem, paciência e resiliência. Hoje eu já transcendi essas palavras por outras buscas. Mas coragem para agir, tomar as iniciativas baseadas no que você está sentindo ali. Paciência vai ser porque nem sempre vai demorar aquilo que você está plantando, né? Uma semente, quando ela é posta na terra, ela não nasce de um dia para o outro, né? E a resiliência é baseada porque vão vir as tempestades, vão vir as dificuldades, vão vir a seca. Vai vir toda a dificuldade para você desistir. Então, eu baseei toda a minha vida nessas 3 palavras, até que hoje, né, eu falo a gratidão no final, o agradecimento, né? Tem que ter o agradecimento, tem que ter a gratidão e o reconhecimento. Até para se jogar no escuro, porque quando o Max Haus veio lá falar comigo, você quer trabalhar comigo? Eu não sabia para onde isso ia dar. Mas eu estava no flow. E esse flow a gente sabe, né? O que isso vai dar, eu não sei, mas se o coração está falando, vamos embora, me coloco à disposição. E todos esses atos aí é servidão, cara, é servir, porque prestar serviço, trabalhar é em prol do outro, né? Não é em prol de benefício próprio. Os R$4.500 que eu recebia era como que eu posso continuar expandindo, né? Trazendo mais gente, contratando colegas. Tinha umas 10 pessoas lá já trabalhando comigo naquela época. E
E aí a emoção, uma outra emoção que eu posso te trazer e que de fato essa me pegou foi, depois de uns 2 meses, 3 meses inaugurado essa casa e ganhando os R$ 4.500, eu pensei, eu tenho que botar um técnico no meu lugar, eu tenho que sair daqui porque eu tenho outras coisas para crescer e para trabalhar. Já fiz o meu ato aqui. Então eu peguei e desenhei. Eu era um técnico de fazer parte técnica, não necessariamente a parte criativa naquela época, mas eu via a oportunidade ali. Então, eu cheguei pro diretor, esse mesmo diretor da casa que me falou, ô moleque, você vai ter capacidade de fazer isso? E eu convidei ele para um almoço e levei num Word, dito, olha, minha empresa se chama essa, eu te ofereço isso por R$ 4.500, tem um técnico fixo na casa, mas você acabou de inaugurar essa casa, e eu acho que a gente precisa fomentar isso, 2008. A gente precisa continuar compartilhando a grade da casa, a programação da casa, as mídias sociais, o site, os conteúdos, e eu estou aqui disposto a colocar um jornalista e um câmera e um fotógrafo todos os dias de que tiverem evento para pegar entrevista com famosos e fazer um vídeo, um corte, para te entregar isso e fomentar o YouTube e na época o Facebook, e você ter esse conteúdo para chamar mais mídia para casa. Criou o corte de Instagram em 2008. Vídeos de 2,5 minutos, naquela época, 3 minutos, para fomentar como conteúdo, cara. Tipo, cara, todos os artistas, todos os espetáculos. E sem dizer registrar os espetáculos, porque é um acervo em tanto do que está acontecendo. Vários artistas já faleceram e esse conteúdo ele existe de alguma maneira, foi perpetuado. E eu entreguei isso para ele falando, anúncio de jornal. Nesse momento eu era uma agência. Nesse momento a produtora cresceu. Nesse momento eu perguntei para ele, você toparia isso tudo? Mas por quanto? Foi só dobrar. Ao invés de 4.500, é 9.000. Porque essa galera que vai vir para cá não fica fixa, vem pro job e vai fazer outras coisas fora. Então, eu já estava fazendo a gestão de oportunidade, escalando. E ele aceitou, apertou minha mão, e eu lembro de ter entrado no 432, que é o ônibus do Leblon a Vila Isabel, porque eu morava em Vila Isabel. Cara, e eu peguei o telefone e liguei para uma menina que era produtora, /financeira, e eu liguei para ela chorando e falei assim, pode contratar todo mundo, contrata todo mundo, que a gente amanhã começa a empresa. E ali eu precisava abrir o CNPJ, precisava fazer a burocracia um pouco mais correta. E aí deu esse ponto de virada aí de abrir a produtora dentro do quarto da casa da minha mãe. E que eu fui tomando depois todos os espaços, começando com 10 pessoas, mas cheguei aos 23 anos com 60 pessoas dentro da mesma casa. Na casa da sua mãe? Na casa da minha mãe, no primeiro andar da casa da minha mãe. Nossa. Tudo molecada, tudo pessoal de 17, 18, 20 anos ali. É o bootstrapping, self-made man, empreendedor. E no fundo da casa, meu pai dando banho tosa nos cachorros. Então a casa da sua mãe realmente era o centro de empreendedorismo de Vila Isabel. Total. Sensacional. E aí você foi pegando novos clientes, foi crescendo, foi evoluindo, até que chegou um momento importante que você acabou fazendo a fusão da empresa. Eu acho que tem uns pontos aí, até antes da fusão, que eu acho que vale a pena ressaltar, que tem a ver com o que a gente vai falar depois de estar conectado no fluxo da vida. Certo. Quando eu te comentei do Paulo Otran que eu fiz aquilo, eu não sabia, essa homenagem, o que ela ia me trazer, certo? Mas eu posso te dizer que durante esse percurso todo, até chegar na fusão, eu sempre tive a visão de algumas coisas que eu queria, sabe? A nossa tela, aquilo que a gente almeja, do coração mesmo. Então, esse cliente ali vai abrir o Imperator. Eu quero trabalhar nesse Imperator também, que é uma outra casa. Vai abrir o Teatro Nets Rio de Janeiro. Eu também quero trabalhar. E, de alguma maneira, coisas que eu fiz aconteceram e me deram a oportunidade de realmente conectar esse ponto, de fechar esses trabalhos ou fechar esses novos clientes, essas novas oportunidades. E tem uma em específico que eu queria citar, que foi a Drogaria Venâncio, no Rio de Janeiro. Tinha telas para tudo que é lado. E a gente falando de inovação, estou falando de 2009, eu queria inovar. E varejo tinha a oportunidade de colocar telas e experiências audiovisuais. E eu fazia de tudo para tentar falar com o escritório. Só que tinha 19 anos, eu não sabia como me conectar com um escritório e mandar uma proposta. E o Carlinhos de Jesus, que eu te comentei, que eu dei o Gatorade, e que depois que a gente até virou amigo, mas eu não tinha tanta intimidade. E ele inaugurou a casa lá para 40 graus, Rio de Janeiro. E eu queria trabalhar para ele.
E eu fiz de tudo para, depois de um tempo, entregar um DVD para ele, de todas as imagens que eu tinha dele da peça. E quando ele me viu, ele falou que eu queria falar contigo, eu queria que você fizesse o TV lá para 40 graus. Naquele momento, eu, claro, estou aqui, vou fazer o TV lá para 40 graus. E comecei a trabalhar no TV lá para 40 graus, que, de novo, programação, conteúdo, digital signage, gravando DVD com programação da casa e colocando lá para passar. Esse mesmo Carlinhos Jesus inaugura uma lá para 40 graus Búzios. E ele me convida, você quer trabalhar, fazer toda a parte visual do lá para 40 graus Búzios? Vai ter um painel na entrada, na vitrine, e eu acho que faz sentido. Falei, faz, mas não posso ficar mandando DVD a todo momento para Búzios com programação, porque vai dar trabalho. Tinha um menino que foi trabalhar, foi convidado de um amigo na minha casa, e ele sentou no sofá, e eu perguntei, o que você faz? Ele faz site. Ah, é mesmo? Aí eu liguei para um cliente, você tá precisando de site? Eu vou te entregar o vídeo. Tô. Você tá contratado. E aí eu contratei esse menino que era um programador de vídeo. Programador de software, de site. Virou nosso sócio, depois dos anos. É um menino que só sentou lá no meu sofá. E eu levou o cachorro para tomar um banho e sentou no sofá. Nesse nível. Qual é a conexão disso com o que eu tô falando de Búzios? Eu tinha que trabalhar em Búzios mandando conteúdo. Então eu perguntei para esse mesmo Ian Paleta, você desenvolveria um software que eu possa transferir vídeos à distância com data de saída? Ele, eu posso tentar. E aí vai nós a produzir toda a parte estrutural de audiovisual da casa do Lá para 40 Graus Búzios, com um software sendo inaugurado neste momento no Réveillon de Búzios daquela época, de 2009 para 2010. E a gente passa milhares de noites lá virado, cabeando, botando o software e morrendo, porque você vira muita noite ali. E eu entreguei o trabalho. E entregar de coração, porque você está realmente satisfeito com o trabalho que você executou, com todo o processo de dor até você entregar algo. Sim. E não é pelo dinheiro. Não foi pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Exatamente, pela execução. Naquele mesmo paralelo, eu queria trabalhar com a Venâncio, né? Naquela época. E por um acaso, virou ali o Réveillon, dia 5 de janeiro, agora, bem no início, eu recebo um e-mail de um amigo, um amigo querido atualmente, mas me mandando a mensagem, @Venâncio. Olha, eu vi o trabalho de vocês em Búzios e queria conversar com vocês. Valeu a pena virar aquelas noites todas. Um dos donos da Venâncio passou o Réveillon lá, em Búzios. No Lá para 40 Graus. No Lá para 40 Graus ele passou. E ele era amigo de um dos sócios da Venâncio, do Lá para 40 Graus. E ele perguntou, quem é que faz isso? Aí eu tenho um e-mail da indicação do sócio do Lá para 40 Graus indicando para a Venâncio. E vai eu fazer uma reunião com o pessoal da Drogaria Venâncio, que era, sem brincadeira nenhuma, o escritório deles a uns 4 quarteirões da minha casa, em Vila Isabel. E eu não sabia. Incrível como é que tá tudo conectado. Esse ponto de conexão, né, é quando eu digo que nada é por acaso. E, de novo, quando você faz com o seu coração e não com a barriga do medo, tem alguma coisa te dizendo, a vida está dizendo, vai fazer, porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Aí chega no ponto da... Esse é um aprendizado importante. Conheça o meu livro, Falar em Público é para você. Perca seu medo, desenvolva sua oratória e aprenda a ouvir melhor. Mais informações na descrição desse episódio. Essa coisa muitas vezes a gente se depara por situações na vida que você fala, pô, mas será por que está acontecendo isso e tal, não sei o quê. E no final das contas tudo tem um porquê, tudo tem uma causa. Dado que nada é por acaso, tudo faz sentido e não existem coincidências. Não. Então, dá para connect the dots várias vezes. E aí, sim, aí você foi evoluindo até que... Eu fiz a união. Fez a fusão lá, a união, e aí? Por quê? Foi na Venâncio. Tá conectado, porque eu inaugurei várias lojas com eles. No Rio de Janeiro, a gente teve a oportunidade, uma rede só do Rio de Janeiro. Começou, quando eu entrei com eles, eles tinham só 15 lojas. Hoje eles têm 120, 130 lojas. E eles me convidaram para inovar lá.
para trazer tecnologia para dentro de loja, para fazer o digital signage dentro de loja numa época de muito tempo atrás, 2009, 2010, 2011, isso era ainda muito no começo, né? E eu tive a felicidade de fazer 3 lojas conceitos com eles. Quando se fala de conceito, é onde eu trago toda a experiência do teatro, da experiência do audiovisual, da experiência sensorial para dentro de uma loja de varejo. E a gente chama isso de retail entertainment, né? Quando a gente junta o retail, o entretenimento e o lazer para dentro do momento ali de compra, né? Esse desafio fez com que em 2015, depois de ter feito várias casas de teatro, e ter feito várias peças de teatro, projeção no Cristo Redentor e várias outras coisas de produção audiovisual, a gente criou uma loja em Copacabana de 1.500 metros quadrados, com muitos metros quadrados de painel de LED, holografia, atendimento virtual, uma porrada de brincadeira dentro da loja que chamou a atenção do mercado inteiro. Agora, quem é que eu convidei para a inauguração? Quem? Carlinhos de Jesus. Carlinhos de Jesus. Carlinhos de Jesus fez um flash mob na Nossa Senhora de Copacabana. A gente parou a Avenida Nossa Senhora de Copacabana por uns 15 minutos e fizemos a inauguração da loja da Venâncio. Então, eu fui conectando todos esses pontos. A gente usou, acho que se eu não me engano, tinham mais de 200 pessoas do projeto Saúde na Praça da Drogaria Venâncio, que eram idosos, que tinham um projeto de praça, de trazer vida, saúde para elas. A gente trouxe para dentro da inauguração com a dança coreografada pelo Carlinhos de Jesus. Esse projeto e essa loja mudou o mercado do varejo relacionado à inovação. E eu fui empurrado e impulsionado a crescer mais e a aparecer mais. E lá eu fui apresentado por um argentino chamado Patrício Malvese, na própria drogaria, e me falaram assim, de repente vocês poderiam fazer uma coisa juntos. Foi com quem a gente fez a fusão posterior lá em 2017, com a Equipa Group, e aí eu trouxe a Studio Prime para dentro da Equipa Group. Assim, cara, tudo muito, 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 muito conectado. Sua história tá me parecendo a história versão brasileira, Michael Singer, Entrega Incondicional. Sim. Já viu esse livro dele? Meu amigo, é a resposta que eu vou dar se você me perguntar qual é o livro que eu quero. A história de vida é exatamente a versão brasileira do que aconteceu lá. Uma coisa foi levando para outra, foi levando para outra, foi levando para outra. Espetacular. Então vamos para esse lado agora. Eu sei que você é praticante avançado de yoga, avançado de judô, entre outras ferramentas. Então, em paralelo a tudo isso, quando começou essa sua busca pela marcialidade, ou pelo autoconhecimento, ou pela espiritualidade? Quando é que isso entrou na sua vida? Tudo isso acontece em paralelo, né? Minha mãe tinha me colocado no judô e no futebol como acho que todos os pais conscientes colocam seus filhos em esporte. Sim. Precisa. Tem que realmente algo... esse by the book acho que faz muito sentido para todos os filhos. Mesmo que não goste. Depois você já deu um caminho para ele. E eu lembro que o futebol era a minha paixão e o judô também. Só que, paralelo à história que eu te contei, minha mãe tinha comprado o sítio e todo final de semana a gente era obrigado a ir para o sítio. Aí, obrigado, mãe. Porque aí também toda essa história está conectada e a gente tem que agradecer muito as dificuldades e os benefícios. Sim. Mas era inviável ir para os campeonatos de futebol, apesar de ter tido a oportunidade de ir para a divisão de base lá do Vasco. E aí eu não podia ir nem para o futebol. E o judô, às vezes, alguns campeonatos. Quando foi 2015, 2016, eu não passei de faixa, e o futebol não me deu oportunidade, e eu parei de lutar judô. Minha mãe me tirou lá com 16 anos, e eu já estava no trabalho. E, cara, dos 13 que eu te comentei, os 16 ali eu parei, e dos 16 até os 23, toda essa saga foi só trabalhando. Um futebolzinho ali ou outro, uma corrida ali ou outro, e a gordura só... Eu não engordei, mas você sabe que a saúde vai deteriorando. Você não é de ferro. Então, até os 23 anos, pode ser que você vai pra balada, vira à noite. Naquela época eu não estava indo em balada, estava trabalhando na balada. Lembra que lá para 40 graus à noite, teatro no finalzinho da tarde e corporativo na parte da manhã. Uhum. Então, eu trabalhava virando muito noite. Edição de vídeo era virando noite pra caramba. Muitas noites virando noite. Na verdade, o melhor momento para editar um vídeo é a noite no silêncio de tudo. Mas imagino que a saúde não devia estar nas melhores. Não estava. Coca-Cola, Doritos e café e energético não é uma boa... Porém, aos 23 anos, já quase com 60 pessoas trabalhando,
É faturamento? Mas é conta para pagar. Você dorme e acorda, sei lá, 150 mil de folha para pagar. Sim. Tô falando há 10 anos atrás, né? Então, foi voltar à essência. Aos 23 anos eu voltei para o judô, eu estava na faixa verde, fui para a faixa roxa, e de lá para cá eu não parei mais o judô. Hoje, com 34 anos, eu já sou faixa preta, né? Eu conquistei a faixa preta há 3 anos agora, primeiro dan, e foi de novo uma emoção ao conquistar ali, né, o passo de chegar à faixa preta, sabendo que foi algo que estava comigo desde o início. Aquilo me trouxe muito, eu chorava muito no carro, sozinho ali, quando eu recebi a primeira faixa, mas sabendo com a responsabilidade que é mais um processo de vida, porque chegar na faixa preta é quando você de fato está aprendendo. Lá no judô eu tenho uma frase interessante, que depois eu levei para toda a vida espiritual, que é: no tatame, lá é meu templo, lá dentro eu sou quem eu quero ser lá fora. Lá eu aprendo e se posso eu ensino. Né? E isso se leva para a vida, né? De um modo geral, em todas as minhas relações, em todos os meus trabalhos. Então, a faixa preta do judô é só mais um passo de ser uma pessoa íntegra e que precisa saber respeitar a si mesmo, porque entrar numa luta, entrar ali num exercício físico é se respeitar a si mesmo e respeitar também o próximo, o colega, né? É bonito. E aí depois a disciplina, né? A disciplina, não, tem muita filosofia, a arte suave. Falo do judô, mas você pode trazer o mesmo para o jiu-jitsu, você pode trazer para muitas outras artes marciais. Quais foram os aprendizados principais que o judô te trouxe na vida, além desses que você comentou agora? Acho que o equilíbrio, cara. O equilíbrio e a presença. Toda vez que eu perdi a presença, e a gente também aprendeu sobre isso, merdas acontecem, né? Quando perde a presença. Então, assim, estar no tatame, tem uma questão de harmonia e de frequência, cara. Você entrar num local desse, você já se equilibra ali a uma outra faixa de frequência. A disciplina e a repetição, a habilidade, o seu próprio respeito, fluxo, movimento, respeito para a hierarquia também, né? Para o outro. Isso são muitos dos aprendizados que eu pude levar do judô para a minha vida pessoal. Demais. Eu fiz judô, parei na faixa laranja quando eu tinha... Acho que eu fui até os 10 anos de idade, 11 anos de idade, parei na laranja e infelizmente nunca mais voltei, mas é um sonho que ainda está ali guardado. Você sabe cair? Você lembra? Aquele rolamento, né? Aquele bate a mão assim do lado. Mas isso é a vida, irmão. Sabe por quê? Se você cair de cara mesmo, cair de costas e não respirar, você quebra a cara, você quebra o teu corpo. Então, a brincadeira de rolar tem a ver com o fluxo da vida, porque vão vir, você vai tropeçar. Então, a primeira coisa, queixo no peito. Protege. O que você tem que proteger? Quando você bota o queixo no peito, você protege a si mesmo, cara. Quem você é. Você tá se protegendo de tudo que tem em volta, em cima das suas virtudes, seus valores e seus princípios. Proteção total. E quando você faz o rolamento e bate o braço, você está deixando essa energia fluir. Que nada mais é do que o atrito, o movimento, e você está na anatomia de deixar essa energia que poderia ser um choque e criar leveza nisso. Eu já caí de escada de 4 metros de altura, rolando, e não me machuquei. Não é para sair fazendo isso, mas a vida vai te jogar... Sim. Metaforicamente, exatamente. A gente vai cair de alguma escada de 4 metros. Agora, quantas vezes você levanta? Pois é. Tem que levantar. Tem que levantar. E o yoga? Quando que surgiu na sua vida? O meu yoga é um yoga intuitivo. Não, o yoga, né, tem várias vertentes, tem vários estudos, né? Tem uma árvore que diz que tem 17 vertentes do yoga. Então, o yoga do corpo, do respeito do corpo, da respiração, ele já fiz diversas práticas e diversos caminhos. Mas hoje me pega poder permitir o meu corpo fazer aquilo que ele precisa fazer. Qual é o movimento que eu estou fazendo? Qual é o caminho que o meu corpo tem que fazer para me conectar com essa presença total? Esse é o yoga relacionado a posturas, aos asanas. Uhum. Mas o yoga que me permitiu conhecer a mim mesmo é o Kriya Yoga. E aí o Kriya Yoga, a gente pode falar, né, do autobiografia, né, de um yogi, de Yogananda, que trouxe aqui para o Ocidente. A gente recebeu, né, o livro há pouco tempo, estamos lendo aí, né? Você também está lendo, né? Eu já li. Você já leu inteiro? Então, maravilhoso. É maravilhoso. O Toledo também comentou ele aqui, né? Contigo. O Toledo é o livro preferido dele. Então,
E está sendo o meu livro também preferido, e o Kriya Yoga, né, trazido aí pelo Ocidente, pelo Yogananda, esse mergulho interno, cara, né, esse silêncio absoluto que diz tudo quando você, né, o silêncio grita, quando você, né, entra para dentro de si ali. Então, o Kriya Yoga tem sido uma base em todos os sentidos de equilíbrio da vida. Eu fiz a iniciação de Kriya Yoga, inclusive, aqui em São Paulo, na Aldalaba, no Kriya Yoga Brasil, e hoje, e aí quando sair o podcast já vai ter mais tempo, mas completou 1 ano da iniciação que eu faço todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Quantos minutos? Todos os dias. Se você fizer muito rápido, né, meia hora, 25 minutos, mas quando eu vou no flow do Kriya Yoga e se permite mesmo sentir cada estágio, que é bom, quem quiser fazer a iniciação, eu convido, leva por volta de 55 minutos a 1 hora. Mas explica um pouco melhor, porque tem muita gente que ainda acredita que o yoga é só a questão das posturas que você faz na academia, no parque, mas o Kriya Yoga tem mais a ver com, talvez, meditação. Explica um pouco melhor o que é o Kriya Yoga que você foi iniciado, ou seja, você fez um treinamento e hoje você pôde receber essa sabedoria. Conhecimento, essa sabedoria. O Kriya Yoga é a vertente mais meditativa. Existem diversas do yoga de modo geral, a que trabalha o Tantra, a que trabalha a Kundalini, a que trabalha os asanas, mas o Kriya Yoga ele tem algumas partes que vão te conectando consigo mesmo na meditação, em trazer o silêncio, em trazer a respiração também, em trazer a contemplação, em trazer também posturas, tem uma parte de posturas, tem uns acessos aos canais, e quando a gente fala, né, a gente pode fazer até um paralelo, cara, com a tecnologia e a inovação, porque... E a gente é amigo do Murilo Gun, sabe que ele fala muito, muito de tecnologia, né? Que a tecnologia copia muito a vida nesse sentido. Então, quando você está no Kriya Yoga, você está conectado em outro Wi-Fi. Você está em outra rede. E que fonte é essa, né, que te alimenta? Então, o Kriya Yoga é uma direção de meditação, sim, com posturas, mas principalmente com autoconhecimento relacionado a você olhar para dentro. Sensacional. É uma nova antena. É o 6G, 7Z, 4... Você pode botar o 10G. É uma nova antena, cara. De fato, brincadeiras à parte, é um desfragmentador de disco. É o Kriya Yoga, mas você pode também trazer para outras meditações que te recentralizam, né? Murilo fala muito do Waze, né? De recentralizar quando você está perdido, quando você, de fato, está ali sem saber para onde ir. Você quer chegar do outro lado. Que bom que você já sabe que você quer do outro lado, mas pode ser que são vários caminhos. Como é que você se recentraliza para poder pegar a direita, a esquerda? Às vezes a vida que vai estar olhando de cima para dizer, não é reto aqui, é para a direita para você chegar onde você quer. Então, o yoga e as outras meditações, e principalmente a respiração, que é onde eu também estou atuando bastante, é onde a gente encontra presença. Enquanto a gente está falando aqui, a gente está em presença um com o outro. E a respiração, às vezes, continua automática, né? E se a gente se perder, ainda... Volta. Uma respiração consciente é a tecnologia é a unidade mínima de meditação. Uma respiração consciente, também dito pelo Murilo. Tem uma outra história que ele conta, uma metáfora que ele fala também que me pegou bastante. Várias, né? Mas essa me ocorreu agora. Que é quando ele conta que... Imagina que você está chegando na sua casa e seu quarto está todo bagunçado. Bagunça, aquele caos, aquela confusão no quarto. E aí você abre a porta do quarto e você fala, pô, tá tudo bagunçado aqui. Aí você acende a luz do quarto e vamos arrumar o quarto. Pô, não tem como dormir, não tem como deitar, não tem como entrar no quarto, tá tudo caos. Você organiza o quarto e tal, você continua vivendo. E agora você troca o quarto para ser a sua mente. Exatamente. E o que a gente faz? A gente acende a luz da mente, organiza a mente para conseguir usar o quarto, usar a mente? Ou não? A gente, nossa, tá todo mundo bagunçado aqui, apaga a luz, não quero nem saber disso, bota a poeira para debaixo do tapete e sigo adiante fazendo tudo na vida com a mente toda zoada. Quando você toma um bom vinho, você esquece esse vinho? A qualidade, né? O paladar sobe, né? Quando você vê esse quarto aí, você consegue desver ele?
Então, conscientemente, isso já é um alerta para você, tá? Cara, tá ali, o tapete... Você bota a sujeira para debaixo do tapete, mas ela tá lá, cara. Você pode se enganar, querer se enganar, mas isso é só uma fantasia, só uma imagem que você cria. Você sabe que tá lá. Pode ser que eu não saiba que seu tapete esteja sujo. Não saiba de uma maneira, quando a gente usa somente a lógica. Porque usando o sentir, a gente sabe quando uma pessoa tá fora da, né? Ela tá desregulada de um modo geral. Por isso que a tecnologia é ligar o sexto sentido, ligar o sétimo sentido, ligar outros sentidos, quando você estiver realmente, né, em presença total, sabendo como que o outro tá. E o teu quarto, se ele estiver bagunçado, e se eu me permitir sentir isso, se eu puder te ajudar, é a melhor atitude possível, né? Meu sócio, uma vez, ele falou isso para mim, eu morava com ele, quando eu vim para São Paulo, e ele me pegou e foi uma chave de virada também para mim. E eu morava num quarto da casa dele, lá no início lá da fusão ali, da junção, não tinha estrutura. E ele me deu a oportunidade de morar na casa dele. E eu só tinha esse quarto e tinha uma gaveta. E um dia ele me pega de uma forma até bem estressada. A tua gaveta tá uma bagunça. A tua vida tá uma bagunça. E essa frase, ela me acompanhou durante muito tempo. Realmente, no primeiro momento você até entra em choque. Como assim? Tô fazendo tudo, né? Mas não, cara. Porque você vai acumulando as coisas. E, de fato, quantas pessoas agora, né, que querem ir para um próximo nível, querem, sei lá, serem um novo cargo, ou ter atitude de abrir uma empresa, ou mudar mesmo o que está vivendo hoje. Só pelo afã de querer. Mas tá preparado, tá se organizando para isso? Como é que estão as suas gavetas? Tem que abrir as gavetas. E tem que ver se estão organizadas ou preparadas para isso. Inclusive, se a gaveta está vazia. Se o copo está vazio, para poder receber aquilo que você está querendo. Se a gaveta estiver cheia, né, se o copo estiver cheio, não adianta, cara. E às vezes você vai abrir a gaveta e vai ter um escorpião lá dentro, vai ter um dinossauro, um morcego, uma cobra. Vai. E é melhor deixar a gaveta fechada porque eu não quero mexer nessa cobra agora. Vai chegar uma hora que essa cobra vai sair da gaveta e vai vir te picar. Ou você vai enfrentar a cobra, sim, ou vai dar ruim. Vai dar ruim. Se você está gostando desse episódio, imagina levar esse conteúdo para o seu time. Conheça as minhas palestras e treinamentos e aproveite essa oportunidade para provocar e desenvolver liderança e habilidades pessoais em sua equipe. Mais informações no descritivo desse episódio. Nós nos conhecemos então no OPC, Dani De Maria, Dani Black, Murilo Gun. Para mim, um dos principais motivos que o OPC, para mim, valeu a pena foi ter te conhecido. Eu já tinha te falado isso, mas quero deixar registrado agora publicamente. E vamos falar um pouco sobre o que a gente aprendeu lá. O que é o ponto cego e quais foram os principais aprendizados que você teve? Eu acho, cara, ponto cego, eu confidenciei isso pro Murilo no último dia nosso lá, que foi o seguinte: eu já segui o Murilo, digo de alguma maneira, porque ele é da tecnologia, da criatividade há um tempo, né? Vendo, depois foi pro stand-up, e sempre como uma imagem de inspiração de um modo geral, né? E quando ele entrou para a espiritualidade, tô falando ali, ele já estava, mas eu acho que ele começou a aparecer mais na pandemia, né? Com o Cacau Flow e com os podcasts. E ele terminou, disponibilizou gratuitamente os cursos dele. Exato. De criatividade para poder migrar para esse novo tema. E todos os pontos de inflexão dele, né? Todos os pontos aí de virada dele. E eu lembro, né, que tinha um espetáculo chamado Metamorfose dele, que tá no podcast. E eu lembro, na pandemia, eu tava indo porque eu também... Ele mora ali em Cotia. E eu moro na Raposo Tavares também. E a minha empresa, né, fica lá em Vargem Grande, também ali lá pra São Roque. Então eu passava ali a Raposo Tavares e durante meia hora eu botava os podcasts para ouvir. E um dia eu estava ouvindo o Metamorfose, que é o espetáculo dele com o Dani Black, que é um espetáculo show também, um espetáculo palestra que ele estava fazendo, né? E, cara, isso me inspirava tanto, porque olhando para trás e a minha bagagem de espetáculo, minha bagagem de conhecimento, né? Aquilo é uma inspiração, assim, absurda. E conheci o Dani Black também nessas músicas. Então, eu comecei a fazer palestras e pegava a música do Dani Black e colocava no final. E colocava um pouco dos insights que eu tava ali aprendendo com o Murilo. Cada música do Dani Black é um ano de terapia. Você escuta a música, vale por um ano de terapia. Quem tem ouvidos, que escuta.
que escute, né? E eu lembro que durante a pandemia eu estava ouvindo o Cacau Flow, né? E, cara, o Cacau Flow realmente, né, é uma coisa... na casa dele, lá, ali, e eu ouvia as pessoas chegando e falando ali, né? Só sendo, né? E eu vi isso como inspiração. E me perguntei, na pandemia, eu falei, caramba, será que um dia eu poderia sentar perto desses caras? Será que eu vou ter algo para compartilhar ou contribuir, ou poder falar? Porque eles estão filosofando da vida, de espiritualidade de modo geral, mas ser, né? O ser, a pessoa, né? Sem ter programado nada, porque ele falava lá que a galera chegava com violão, chegava com alguma coisa e só acontecia, né? E aí a vida foi se passando e apareceu o Ponto Cego, e aí eu acompanhei no Instagram, falei assim, vai ser, e me apliquei esse ano. E me apliquei na coragem de novo, não sei o que vai acontecer, também é um investimento considerável, e precisa, né, estar lá de copo vazio. Aí vamos lá, porque talvez é a oportunidade de conectar com algo que já está andando, né? E aí, ao chegar no OPC, né, não podemos dar muito spoiler, né? Mas você presenciou a oportunidade de receber aquele poema lá e ter sido num momento de total conexão com o divino, de modo geral, com o campo, com a fonte. E você ter visto eu ter compartilhado aquele poema ali do coração, depois de uma atividade que a gente fez. E o Dani ter cantado depois em cima dessas palavras e ter feito a música dele lá em cima daquilo lá, aquilo veio para mim como um choque, cara. Tipo, cara, você criou isso lá atrás. Você estava ouvindo o podcast dele, você estava se colocando aqui em algum momento e você se perguntou, será que se um dia eu estiver aqui, eu vou ter algo para contribuir? E eu fiz o poema ali. Não é nada para ninguém, mas é muito para mim, né? E isso me colocou num local de total presença com tudo que a gente estava recebendo ali. Inclusive, conhecer você e conhecer todos os outros amigos que a gente sabe cada palavra que trocou, cada gesto. Você foi o primeiro cara que falou comigo quando eu cheguei lá. Foi? Foi o primeiro cara. Você estava com o Murilo naquele momento. Você estava sem o Murilo. Eu não sabia nem o que perguntar, mas você foi o primeiro cara que me abraçou ali, que me deu oi, que me deu boas-vindas. Então, cara, tá tudo conectado. O que vai acontecer daqui 2, 3 anos? Não sei. A gente tá no flow, né? É o flow. É o flow. Como diz aquela música que tá dentro das músicas do Danny Black, é que se você quiser ver um milagre, olhe no espelho. Cara, Olhe no espelho. Sensacional, irmão. Realmente foi um presente o que a gente viveu ali, as pessoas, a quem for fazer o APC e todos os outros, né, as outras atividades, tanto do Murilo quanto de tantas outras iniciativas que estão tendo, né, na espiritualidade desse momento. Porque não é que seja uma onda, mas cara, não tem nem como separar hoje a espiritualidade do que você é. Dessa conexão com a mente, o corpo, o espírito, uma força maior. É que a palavra é muito carregada, né? Então, Sim. Você fala espiritualidade, já botou religião, já botou metafísica, já botou esoterismo, já botou mistério, aí cada pessoa vai tendo... mas quando eu tive contato com isso, foi uma coisa que não me fez, e já fechou, pega o escudo, pega a armadura, já era. Então, eu tenho procurado palavras que talvez sejam um pouco menos... A não ser, obviamente, quando a gente já está num ambiente que as pessoas já estão abertas para isso. Né? Sim. Mas eu uso autoconhecimento, filosofia, sabedoria, mas, sem dúvida, a palavra espiritualidade é a que melhor representa, uma vez que nós estejamos abertos a adentrar essa porta. Porque a razão que eu aprendi nesses anos que eu venho buscando esse caminho é que a razão, o cognitivo, o lógico, vai nos levar até a porta, mas não vai abrir a porta pra gente. E a gente só vai passar se não for sozinho. A gente só passa pela porta se tiver com mais pessoas, com outra pessoa. Alguém vai estar ali nos orientando, nos inspirando, e para a gente entrar nessa porta é o outro lado, é a outra componente, que é o sentir, é a emoção, é a intuição, é o misterioso, e aí esse salto de coragem, nem sempre as pessoas estão na mesma momento de vida preparado para isso. E tudo bem, vamos respeitar isso. Mas quem tiver, temos a oportunidade de beber dessa fonte e um ajudar o outro. E não é tudo justo, cara? Porque se você se não é, porque não é para ser agora. Exato. Você tem que estar se preparando. Então, a espiritualidade ou a vida brinca com você de uma maneira
né? Tem quantos filmes e quantas histórias falam? Você quer coragem? Será que o divino vai te entregar a coragem ou atos para ser corajoso, né? Então, quando você vê a vida desta maneira, né, ela está te entregando aquilo que você precisa para ir para próximos níveis. E, de fato, você vai ter que vencer, passar ali por aquela provação, por aquela tentação, por aquilo. Então, está muito atrelada à filosofia. A espiritualidade está atrelada a você enxergar com outros olhos mesmo, tirando o ocultismo, tirando tudo, né, essa questão, até marqueteira, né? Porque, inovação, IA, né? E a gente tem essa tendência de criar, né, marketing em cima das coisas, mas não tem como separar, né, nesse sentido, a espiritualidade de quem você é para consigo e para com o outro. Inclusive dentro da tua audiência, cara. Se tem gente aqui querendo ser uma pessoa melhor e galgar novas coisas, primeiro, como é que ela fala com ela mesma? Como é que ela se olha no espelho e fala para si? Não, eu posso, eu consigo, eu vou fazer uma boa reunião, eu vou fazer esse negócio. Ou ela ainda está presa, né, naquele medo de nem merecer, não ter conhecimento, não saber, até na humildade de eu não ter conhecimento, mas se portar, não tem problema. Mas como é que ela fala consigo primeiro? Posterior a isso, como é que ela fala com as pessoas mais queridas dela? Os pais, né, os irmãos, sei lá, a família. Como é que ela fala com os colegas? Como é que ela fala no trabalho? Como é que ela fala dentro dos liderados ou com a liderança, de modo geral? Não tem, né, tudo que tu faz, contém tu. Uhum. Não é isso que a gente aprendeu? Exatamente. Então, eu brinco também falando de tecnologia, né, de inteligência artificial chegando aí, mas a gente não pode esquecer da inteligência humana, a inteligência espiritual, né? Por quê? E, de novo, quem tiver hoje surfando essa inovação e as tendências, estão com o ChatGPT, né? Estão usando lá os prompts. Quando você entra no ChatGPT, você respeita uns comandos que você precisa dar para o ChatGPT. Criar contexto, seja um expert disso, fale sobre isso, e eu gostaria disso daquela maneira, dividido em tantas etapas, certo? E o que eu vejo no nosso mundo corporativo são líderes ou pessoas respeitando mais um prompt de comando para a inteligência artificial do que para com o seu colega, para com a pessoa do teu lado. E aí é onde eu trago o prompt, né, de propósito. Porque hoje os liderados pedem, ou as pessoas pedem às outras, algo que ela imagina receber sem te dar todos os detalhes. E se frustram com aquilo que recebeu sem ter te dado todas as informações para o que ela queria. Então, só que é engraçado que hoje a gente vai respeitar mais a inteligência artificial, ainda vai responder obrigado, por favor, coisa que não se faz hoje no dia a dia corporativo. Então, as pessoas, para continuarem dentro, né, no seu dia a dia, o prompt de propósito tem que estar super alinhado com o meu dia a dia, com o que a empresa espera, com o que eu estou fazendo aqui, gastando o tempo, passando o tempo, num propósito maior. Agora, não quer dizer que, poxa, eu estou super alinhado com o propósito da empresa. Você pode até não estar alinhado com o propósito da empresa, mas durante o período que você está lá, sendo você, como um degrau de oportunidade para você chegar onde você quer, esse propósito está imbuído aí. Sobretudo, entregar aquilo que você é da melhor maneira possível. Então, o propósito não precisa ser, de fato, o outro lado, mas você está respeitando o seu próprio propósito, que é conquistar aquilo sem aferir ou desrespeitar, né, outras pessoas, é o que a gente precisa mais, cara. Prompt de propósito na nossa vida. Sensacional, sensacional. Eu li a matéria essa semana, conectando com isso que você falou, e eu recebi essa matéria de umas 3 pessoas e sempre com um tom do tipo, nossa, que incrível, que coisa maravilhosa. E a matéria é assim, escola em Londres inova, demite todos os professores e coloca a inteligência artificial como os novos professores. Eu vi também essa matéria. Aí eu falei assim, e é sempre, nossa, que inovação, coisa legal, coisa maravilhosa. Aí a minha resposta foi, primeiro eu sou o chato do contra, né? Fazer, não poderia discordar mais dessa escola. Se a gente for falar tecnicamente, talvez seja bacana ali, tecnicamente vai conseguir trazer um conhecimento quase infinito, armazenado de dados e tudo mais. Mas e o outro lado do ser humano, os outros 50% do ser humano, que é, será que a AI, será que o ChatGPT vai ensinar às crianças e jovens empatia, intuição, carisma, compaixão, colaboração e por aí vai? Onde que está o professor, a professora que está ali no papel de educar
para as habilidades humanas, porque o robô vai educar para as habilidades robôs, técnicas. Agora, para o humano, sem professor, sem ter algum líder, que pode ser o pai, a mãe, pode ser o professor, professora, pode ser o gestor da empresa, sem ter um líder que vai ser a pessoa que vai te ajudar a passar pela porta, a pessoa não vai passar pela porta por você. Não vai. Mas ela vai te orientar, vai te inspirar, vai te dar o exemplo, vai te dar o caminho das pedras e no final você vai ter que passar pela porta. Mas tem alguém ali, não vai ser o robô. Cara, acho que a gente pode fazer o paralelo da espada ali, da faca, né? Assim, cara, você pode usar a faca ou não, o bisturi para matar uma pessoa ou para salvar uma vida, né? Então, a tecnologia, ela é um meio, ela é uma ferramenta, mas o uso dela vai estar, de novo, tudo que tu faz contém tu. Quem está utilizando essa tecnologia? Pois é. A favor de quê? De que maneira? Então, existe uma linha muito tênue, assim, em como essa ferramenta pode moldar as novas sociedades. Agora, utilizar isso de uma maneira de criar mais oportunidades, mais comodidade, mais experiências, tirar o trabalho pesado, mas assim, não adianta tirar o trabalho pesado e deixar desemprego. Também vai ter que ter um trabalho paralelo para isso. Então, a inteligência artificial são mais dados. Agora, obviamente, quando você traz para o âmbito educacional, ele não deveria ser ali o professor, ele é uma ferramenta. Tanto é que voltando ao início da nossa conversa, se não fossem os professores a tanto me reempreenderem ou me darem impulsão ali, né, oportunidade, não vai, Thiago, vai lá que você vai conseguir, ou não, trabalha aqui e faz a prova, porque no final não é a ferramenta da tecnologia. Quem viu isso foi uma pessoa com os olhos, que também a gente está à mercê disso. Quem é a outra pessoa, quem é o professor, né? Então não dá para generalizar tanto do lado positivo e negativo, porque somos humanos, a gente vai encontrar de tudo. Sim. E tudo é justo, inclusive quando você passa por problemas. Então, nesse sentido, eu tenho sim certo receio de como que o futuro se porta pura e simplesmente como principal objetivo a ferramenta e não os princípios de por que a gente está fazendo isso, por que a gente vai usar isso, para onde a gente vai. Yuval Harari tem, né, os livros dele, Homo Deus, você já chegou a ler? Uhum. Homo Deus e Homo Sapiens. O Homo Sapiens fala da evolução da espécie de modo geral. Deus, 21 lições. Exatamente. O Peter, né, que também tem as 12 regras, também fala muito sobre isso. Mas o Yuval Harari, ele comenta em Homo Deus, né, que existe 3 aspectos lá de que a sociedade não está preparada. Tanto quando mudar, fazer órgãos que são... Impressora 3D. Impressora 3D, algo do tipo, né? Essa brincadeira com Engenharia genética. A engenharia genética é uma, a parte de trocar os órgãos é outra. Então, assim, brinco de Deus quando eu mudo a engenharia genética, mas quando eu dou longevidade para a vida das pessoas, trocando os órgãos ou até a própria medicina evoluindo, será que a sociedade está preparada para dizer, sim, a gente já sabe que trocando seu coração você vai viver 200 anos, mas você não pode, porque você não tem plano de saúde para isso, ou porque você não tem dinheiro para isso. Quem é que vai dizer e vai editar essa regra de que você não pode ter a oportunidade de viver mais ou algo do tipo? Então, a sociedade ainda tem muita coisa a andar aqui, e não necessariamente é lei, é moralidade. Sim. É diferente isso. Sim. E o terceiro seria a inteligência artificial, de quando realmente ela, por si só, tomar alguma consciência e querer fazer algo que, de repente, está fora do controle. Vai lá no Lucy, no filme Lucy. No final vai virar um pendrive, né? Exatamente. Tem muita coisa aí. Essa coisa de iniciações que você comentou, que você fez da Kriya Yoga, eu pesquisando muito sobre o Kybalion, filosofia egípcia. Quando você fala Egito, você mistérios e iniciações, né? Total. Esse é um dos princípios de ter muita iniciação, que é o conhecimento nas mãos erradas pode causar muito mal. Sim. O bisturi, na mão errada, o serial killer vai fazer sushi de você. Exato. Na mão do sushi man vai fazer um maravilhoso prato para degustarmos. Sim. Uma faca, um sushi, um bisturi. Então a iniciação tinha essa ideia de que não só você estará apto para receber esse conhecimento, tecnicamente dizendo, mas porque você moralmente foi validado Sim. de que você pode receber esse conhecimento. Imagine a humanidade com bomba atômica na mão. É o que a gente vive hoje. Sim. O planeta tem mais de 100 vezes a capacidade de ser autodestruído porque está na mão de meia dúzia de países, de líderes desses países. Será que eles tinham... Tecnicamente, eles tinham condição de construir Sim. a bomba atômica? Ou qualquer outra arma como essa? Agora, moralmente, humanamente, será que estavam preparados ou não? Conhecimento não é sabedoria, né?
Exatamente. Não é... Então, você ter o conhecimento de construir uma bomba, beleza, tá aí. Quantas descobertas tem em cima disso? Mas e a sabedoria, né? E a moralidade aplicada em por que ter isso? Obviamente é a nossa história, né? Agora, vamos olhar a página do passado, num olhar também de entender que a gente está aqui hoje, né? A gente não pode ficar repetindo nesse sentido, ou pior, a gente vai repetir e potencializar os lados ruins. Então, a gente vai precisar, de fato, mais pessoas iniciadas, né? Tem várias escolas iniciáticas aí, mas tem vários livros, cara. Às vezes a gente fala de escola iniciática, tem muitas, mas não é isso. Você pode ter os insights e os conhecimentos através de muitos livros. O Yogananda, com o livro da biografia de um yogi, ou o próprio Entrega Incondicional, Alma Indomável, que eu citaria como meus livros prediletos já hoje, tem muita informação ali que você meditar, vai ouvir Danny Black e medita em cima disso. Então, não precisa ir para o mistério, você já tem muita coisa disponível. A grande questão é filtrar, né? Sim. Filtrar. E aí, fazer 2 comentários para a gente avançar para o próximo bloco, que é: como que eu sei que eu deveria estar passando pelo perrengue, pela situação que eu estou passando agora? Como que eu sei? Eu deveria estar passando por isso. Sentindo, irmão, sentindo. Olha, é pergunta capciosa essa, né? Mas como é que eu sei? Quando você se coloca num ato de observador. Porque enquanto você está no furacão, ali sendo movimentado pelas forças, você não enxerga o tamanho do furacão, você não se enxerga dentro dele. E dizem que ao entrar mesmo no furacão, no olho do furacão, você está no melhor lugar de calmaria, que é o ato de observar o que está acontecendo aqui. Então, de novo, nos livros, se você ler direitinho isso, e se colocar esse ato que está acontecendo aqui agora, por que ele está acontecendo? O que me levou a sentir isso? E a gente pode até trazer a questão da comunicação não violenta ali, quando a gente tem diálogos, porque é sempre para com o outro, né? Eu estou passando um perrengue, mas é por quê? Porque eu não queria ser isso, mas é porque eu talvez estou me comparando com outra vida, me comparando com o que os outros acham que deveria. Validado pelo outro. Agora, mas o que é a falta ou o medo que você tem? Então, quando a gente traz, sei lá, comunicação não violenta para os nossos diálogos, aquilo que eu disse e não é aquilo que eu sinto. Né? Eu te pedi algo e nem te pedi direito. Esse aspecto de todo momento você se sentir num local que você não quer estar, numa situação que você não quer estar, ninguém vai vir te salvar se não for você mesmo. Sobretudo dar um passo à direita, à esquerda, né? Se sair ali do caminho. Obviamente, até ter humildade para poder pedir ajuda. E tem toda, né, uma gama, né, de oportunidade de ajuda em todas as vertentes possíveis. Agora, se você nem se colocar à disposição de buscar ajuda, você vai continuar nesse mesmo problema. Então, olhando por um outro ponto de vista, saindo de você e olhando como terceira pessoa, o que você precisa aprender nesta situação que você está vivendo agora para poder não passar por ela novamente? Muito bom. Me ocorreram 2 frases de Eckhart Tolle, conforme você foi falando, fui ouvindo e me ocorreram agora. Uma é: seu despertar espiritual começa quando você percebe que você não é os seus pensamentos. Perfeito. É o observador. E a segunda é: como que eu sei então que eu deveria estar passando por isso? Simplesmente porque você está passando por isso. É verdade. Se você está passando por isso, é porque você deveria estar passando por isso. É o que tem que passar. E sobre a questão da espiritualidade, que é a palavra, como a gente estava falando agora há pouco, que era a palavra mais carregada, a forma que eu encontrei de trazer isso para minha vida é que, quando eu falo de espiritualidade, 10% tem a ver com mistérios, ocultismo, mágicas, crenças, fé, etc e tal. 90% tem a ver com como viver melhor. Como que eu tomo melhores decisões no meu dia a dia para eu ter menos sofrimento e tentar ter mais bem-estar. Isso é espiritualidade. Aí vai ter uns 10% ali que pode ter uma coisa diferente e tal. Foca no 90%. Se não está afim de entrar muito no mistério, vai para 90%, já vai ajudar muito. Mas por que você sofre tanto? Pois é. Qual é o teu tamanho? O quanto que você enxerga o mundo de uma maneira maior do que você? Então, o sofrimento está de acordo com o tamanho que você está dando para aquilo, né? Então, é difícil se deslocar disso. Eu quero muito um carro. Por que você está sofrendo pelo carro, né?
né? Então, planeja para você conseguir isso. Agora, é simplesmente inveja? É simplesmente necessidade de aparecer? Quer provar o que para quem? Quer provar o que para quem? Então, esse sofrimento está baseado em você não tá você tá apegado a coisas e você não soltar esse peso que você carrega, né? E existem muitos pesos, e a gente pode ir lá para trás, né, olhar na tua infância, aquilo que você percebeu, os traumas e tantas outras vertentes relacionadas à psicanálise, né, a você construir seus arquétipos, né, a sua personalidade em cima de vivências e experiências que você teve, até frustrações que você acha que você teve e nem aconteceu dessa maneira. Uma criança pode ter achado que a mãe não dava atenção para ela só pela própria percepção. Pode ser que a mãe não se sentia dessa maneira, ela acudia no momento que... Agora, se ela crescer com essa percepção, o que isso reflete na vida dela? E esse sofrimento carregado, se a gente não voltar para trás, fazer essa autoanálise, né? Por que eu sinto isso? Cara, é tão complexo, quão simples a pergunta precisa ser feita. Acho que você deu uma palavra-chave aí, que é uma chave para abrir uma porta importante, que é a palavra desapego que você falou. Eu demorei muitos anos para entender o que as escrituras estão dizendo sobre desapego. E a forma que eu procurei entender foi fazendo um sinônimo dessa palavra, que é a palavra desidentificação. Total. Então, eu posso ter o prazer de comer uma fruta, ou eu posso sentir a dor de perder algo, ou ter o desejo de ter o carro, para usar o exemplo que você trouxe. Até posso, porque afinal sou ser humano. Mas eu não deveria me identificar com o sabor da fruta, com a dor do que eu perdi ou com o objeto material que eu adquiri, que foi o carro. Quando eu me identifico, ou seja, eu trago isso para a minha identidade, eu sou o prazer, eu sou a dor, eu sou o carro. Não, eu não sou nem o prazer, nem a dor, nem o sofrimento. Nem o prazer, nem o carro, nem o objeto. Eu sou aquele que está experienciando, navegando neste planeta. Quando eu não me identifico, óbvio que aqui no ar-condicionado é super tranquilo de falar, super de boa e tal. Claro. A dificuldade vai ser praticar isso lá na arena terça-feira de manhã, quando eu estiver lá na rua irritado que roubaram meu celular, né? Mas, quando eu não me identifico com isso, eu experiencio, mas eu não me identifico. Tem uma chave importante aí para evitar o sofrimento. Somando essa sua chave, a identificação tem a ver com a sua própria história. Porque a gente carrega ela. E voltando ao início, quando você me apresentou, e contando a minha história, eu posso usar ela de forma de que isso é um peso que eu estou carregando, porque, cara, eu não tive infância, eu só trabalhei. Ou, sabe as coisas que me aconteceram para eu estar aqui? E aquilo ser um peso para se carregar. E me identificar tanto que eu posso passar por cima de todo mundo, porque essa é a minha história e é acima de todos. Então, quando eu me desapego, até da identificação daquilo que eu fui, podendo construir hoje quem eu estou podendo ser hoje, com os conhecimentos que eu estou fazendo, né, só pode fazer agora, cara, só pode fazer hoje. A gente está aqui neste momento. Obviamente, vão ter as dificuldades, vão ter as provações, mas por quê? Se roubarem teu celular lá na porta, era para ter acontecido, porque aconteceu, certo? Agora... Aceita. Agora, quais são as outras precauções? Será que eu deixei, né? O que aconteceu para que isso acontecesse? Eu saí vulnerável? Sabe? Então, não é olhar pelo ato ali, e obviamente é difícil, a gente não pode descartar, mas você precisa ganhar conhecimento com isso e utilizar dessa maneira. Então, até mesmo no olho do furacão, se você se permitir, daqui a uns anos, ouvir um amigo falando, você lembra aquele dia que você passou aquilo? Cuidado que você vai passar de novo, porque o terceiro está te olhando aqui, ó, o observador está te olhando. Então, trabalhar esse aspecto do desapego, da desidentificação, com a escuta mesmo e se perguntar, cara. Isso é evolução de vida. Muito bom, muito bom. Muita sabedoria do nosso mestre Espias. Vamos então para o nosso bloco final e agora sim, qual o livro de todos esses livros que você já consumiu, já bebeu da fonte, qual é o livro que você recomenda para a nossa audiência? Meu amigo, eu posso dizer que aí eu tenho apego a muitos livros. Tem muitos livros em casa e cada vez mais eu me pego... Esse eu preciso ler também, esse eu preciso ler também, mas de novo, quando eu me pego nisso, será que isso é apego de ter ali? Mas, cara,
ser o conhecimento não é ter o conhecimento. Então, é na prática do dia a dia. Então, todos esses livros de autoconhecimento, né, de comunicação, cara, tem muitos livros legais, mas acho que a gente citou eles do Michael Singer, cara. Os dois do Michael Singer são aqueles que você Cara, curtiu. a Alma Indomável, e inclusive eu li ele em inglês, o que também foi uma vitória para mim, tipo, pegar um livro em inglês mesmo e poder saborear as palavras ali ditas. E poder descobrir esse observador, poder descobrir essa mente inquieta, né, e você dominar a alma indomável ali. Em outras filosofias falam da carroça, né, o cavaleiro, o cocheiro, né, e os cavalos, né, o sofismo fala muito disso, o Rumi fala muito disso também. Bhagavad Gita, Bhagavad né? Gita A imagem fala, do Krishna a imagem, e Arjuna. exatamente. Então, assim, como é que a gente une, né, essa fonte criadora, os nossos pensamentos identificados, o nosso corpo, pensamentos, emoções e ações, e o que isso se reflete, né? E você construir um equilíbrio sobre os seus princípios e seus conhecimentos, qual é a melhor atitude que se tem naquele momento. Eu gostei muito do Alma Indomável e terminei de ler, né, o segundo dele, que é o Entrega Incondicional, que ganhamos de presente. Que ganhamos de presente do nosso amigo Murilo Gun. E, cara, acho que Entrega Incondicional é o flow da vida mesmo. Não à toa o Murilo fala muito de flow, né, cara? Então é isso. Tem uma história que dizem, chinesa, se eu não me engano, que fala de um pai com um filho que falam que ele tá bem de saúde, aí dizem para ele, que legal, que sorte, né? Que legal teu filho tem saúde, é tudo isso, né? E aí o pai fala, né, pode ser sorte ou pode não. E aí, olha, tem um cavalo, aí ele pega o cavalo e anda com o cavalo, que sorte teu cavalo, não sei o quê. Pode ser sorte, pode ser não. Aí o garoto vai lá e anda de cavalo e cai e quebra a perna. E aí os vizinhos falam, pô, que azar você, né, o teu filho ter quebrado a perna. Pode ser sim ou pode ser não. E aí vem o exército e tem que chamar o garoto para poder, né, servir o exército. E ele tá com a perna quebrada. Pode ser sorte, pode ser azar. Então, quando você está no flow da vida, né, e esse livro, né, da entrega incondicional, aceita o que vem agora e o que eu posso fazer com isso, sem brigar, cara, foram muitas chaves nesse livro, sim. Muitas chaves. Eu li os dois esse ano também, o Alma Indomável um pouco antes do APC e o Entrega Incondicional depois do APC, que nós ganhamos de presente, e foram dois livros que marcaram também. O Entrega Incondicional é praticamente a autobiografia dele, mas que tem esse fio condutor mostrando que ele até parece meio louco, né? Você não acredita em algumas coisas que estão ali, porque realmente, sim, muitas vezes a vida ela consegue ser mais criativa do que a própria ficção. A ficção tá fichinha perto do que a vida pode trazer, mas são dois conceitos importantíssimos, realmente. E ele mostra que está conectado, tudo que a gente está falando, de você... Tudo conectado. A espiritualidade que ele apresenta ali é uma conexão em presença total com ele mesmo, né? Com o todo, né? Com o que a vida apresenta. E não é spoiler, mas no final o cara... Ele vai a um ápice, né? Ele conquista muita coisa material, podendo usufruir disso de maneira até incoerente com o conhecimento que ele tem. Mas ele se coloca a todo momento ali à disposição da vida. Pois é. O que a vida apresenta. É a mistura de presença com aceitação, que para mim são chaves importantes também para navegar nesse mundo de loucuras, cadeiradas em debate. E, aliás, quando esse episódio está indo no ar, já vamos ter o resultado da eleição. Então, nem sabemos ainda o que vai acontecer. É verdade. Vamos ver. Se você pudesse tomar um café com uma pessoa viva ou morta para receber uma mentoria, quem seria essa pessoa que você tomaria esse café? E que pergunta você faria para ela? A gente recebeu uma chave que a gente tem que fechar os olhos e falar com o coração, né? E aí recebe. Mas tem muitas pessoas interessantes, né? Que foram arquétipos importantes. Imagens a serem seguidas em muitas vertentes. São as pessoas ou são as ações? Às vezes eu me pergunto, porque as pessoas também podem ser, né, não é serem corrompidas, mas elas podem estar em estados diferentes, talvez aquele ato não fale o que ela é, então assim, não vou entrar nesse mérito, mas quando eu olho pessoas, quais são as ações que mais falam, mais do que a própria pessoa, qual foi a atitude ou a ação? Mas, sem dúvida nenhuma, quando eu entro num aspecto, né, de tecnologia e conexão com o poder do reflexo, o Steve Jobs é algo
e conectado à minha história de poder reconhecer pontos conectados, e a gente falou isso no início, eu perguntaria ao Steve Jobs se ele já percebia essas conexões à frente do tempo, ou ele simplesmente estava seguindo o flow da vida, numa intuição de o que ele tinha que fazer era importante. Eu não vou falar da tecnologia, né, do equipamento, mas talvez da disrupção que ele levou o mundo a pensar de maneira também disruptiva. Não pode ser lado agressivo, pode ser lado soft, né? Tem o design aplicado e tal, mas é só pelo que ele fez de barulho. E tem um outro cara, que aí esse é Luiz Zamparini. Não sei se você já viu o filme O Invencível. Não. Luiz Zamparini, ele foi para a guerra no Japão, né, ali na Segunda Guerra, e ele era um atleta que queria correr as Olimpíadas. E ele tinha total capacidade de ganhar as Olimpíadas por ele, o que mostrava ser um atleta promissor. Só que ele teve que obrigado a ir para a guerra, alistado, e por um acaso o avião dele cai no mar e ele fica, não sei quantos dias, 40 dias, 60 dias, eu não lembro bem exatamente, mas à deriva no mar com um amigo que morre, e todo o processo de estar à deriva no mar. E quando ele é resgatado pelo navio japonês. E ele vai para um local de uma mina, ali sendo torturado. Então, e tem ali um flerte com um soldado japonês, lá um general japonês, que açoita ele a todo momento. E ele acaba sendo invencível, porque ele passa por todas as situações de provações mentais, físicas, espirituais, e ele não se dá por vencer. Até que a guerra termina e ele é salvo, né? Salvam ele. E há pouco tempo atrás, ele abriu as Olimpíadas no Japão. E abriu com a tocha. Então, a ressignificação de ter abdicado também do sonho dele de que era correr as Olimpíadas. Ter passado pelo que ele passou. E, obviamente, dentro de um filme, a gente nem sabe totalmente o que aconteceu na vida do cara ali, porque também tem uma dramatização. Mas, de qualquer forma, a vida contada nesse O Invencível... E o que você perguntaria para ele? Cara, é uma pergunta complexa, porque eu acho que se eu estivesse à frente dele, eu chorava, cara, eu choraria, porque eu acho que nenhuma palavra pode responder aquilo que ele passou. E eu não estou falando de um santo, né? Não estou falando de uma imagem assim, estou falando de um cara comum que, de repente, teve o seu sonho interrompido, mas, mesmo assim, ele transcendeu. E com alegria ele abriu as Olimpíadas lá com a tocha. No local onde ele tinha sido torturado. Exatamente. O que ele entrega, né? O que ele devolve? E quem viu nesse filme, essa história, pôde levar como ensinamento? Acho que o principal ensinamento que me vem é o fato de que o probleminha pequeno que eu tenho aqui em casa, aqui no problema que meu vizinho, não sei o que, papá, olha o tamanho da perda de tempo que a gente tem. Reclamação do trânsito, reclamação do não sei o que lá. Olha o tamanho do meu problema perto de uma pessoa como essa, né? Se a gente coloca em perspectiva isso e fala, cara, não dá pra gente ficar reclamando. Exato. Vamos enfrentar, óbvio, não é pra também ser permissivo, qualquer coisa tá boa, mas vamos parar de reclamar, vamos parar de ficar falando mal dos outros e vamos seguir em frente, né? É botar o tijolinho. São Francisco de Assis falava, né? Já houve um tempo que eu acreditei em palavras. Por mais que a gente esteja falando aqui de palavras, são ações. Você vai pegar o tijolinho e vai colocar. O muro caiu, você vai colocar o tijolo ou você vai reclamar? Então, quando a gente olha em perspectiva a tamanhos tão grandes, né, de problemas, até muito maiores do que o nosso, e a gente dá a grandeza para o nosso, beleza. Esse é só o tamanho e o impacto que isso ocorre. Mas você está pegando o tijolinho e colocando de volta? Tá, tem a ver com as suas ações. Total. Se você pudesse escolher uma frase para colocar em um outdoor que o planeta inteiro iria ler a sua frase, qual é a frase? Acho que tem a ver com tá tudo conectado, né? Sorria, tá tudo conectado. Sorria, tá tudo conectado. É isso. Tão simples quanto. Tá tudo conectado, muito bom. E do 500 mil de palavras que existem na língua portuguesa, se tivesse que escolher uma palavra para definir Thiago Spies. Coragem, cara. Coragem. Coragem.
age, agir com o cor, agir com o coração. Agir com o coração, irmão. Agir com o coração. Porque a coragem, a gente pensa em coragem, fazer atos heróicos. Não é necessariamente isso. Mas você é o herói de si mesmo, né? Então, não tem a ver com pular de um prédio para salvar alguém. Não, é um ato de coragem contigo todos os dias, de agir com o coração, de agradecer ao despertar, ao abrir os olhos, né? E agir com o coração, com a divina presença de ter o presente da vida hoje, né? Então, agir com o coração em cada respiração, em cada atitude, em cada momento, né, cara? Né? Ao abrir a porta, ao pedir um táxi, ao entrar no elevador, ao cumprimentar as pessoas, agir com o coração com o outro que está do outro lado, com o que você faz. A coragem, para mim, me leva a isso hoje. Foi uma coisa, eu ressignifiquei. Hoje, a minha coragem é agir com o coração. Muito bom. Você já falou bastante falamos sobre yoga, falamos sobre judô, mas queria, de uma forma geral, que você me dissesse como você cuida da sua saúde. Perfeito. Acho que a provocação agora, nos meus 34 para 35 anos, depois de uma vida desequilibrada, relacionada a ser workaholic, né? E o Murilo falou muito disso, né? Que ele tinha a tatuagem, né? Hard Rock Papai. Hard Rock Papai, né? Que lembra ele. Eu também passei por esse lugar, não à toa voltei para o judô. Então, o convite que eu me faço é o equilíbrio total entre corpo, mente, espírito e, sobretudo, a saúde. Porque a saúde é o seu templo, cara. Teu corpo é o teu templo. Então, seja na alimentação, numa dieta saudável, numa alimentação intuitiva. Tem muitas pessoas que me perguntam, o que você come, cara? Cara, eu escuto o meu corpo. Obviamente, eu tenho uns acompanhamentos, assim, por conta de ser atleta de um modo geral, mas, de verdade, você quer comer beterraba, assim, de uma hora para outra? Talvez é o teu corpo pedindo. Agora, se você perder, como diz Joel J, para batata frita, meu amigo, todos os dias, então, assim, vai para o self-service e come o que o teu corpo pede, não o que emocionalmente você está precisando. Porque, às vezes, a gente coloca e descarrega na alimentação ali, ou na bebida alcoólica, ou no cigarro, em outros hábitos, em vícios, que são difíceis, sim, de moderar, de trabalhar, mas se você se respeitar intuitivamente e entender, cara, meu corpo hoje está precisando, chuchu, mano, chuchu. Tá precisando. É sério. E por que não? Mas feijão preto, cara, será que teu corpo não tá pedindo ferro? É tão inteligente, cara. O seu inconsciente faz tantas coisas. Imagina se você tivesse que processar a tua respiração ou processar a tua comida. Você. Já era. A gente trabalha, né? A gente trabalha. Eu sei que se eu fizer isso, eu faço isso. Mas olha pra dentro aí e fala assim, cara, agora essa comida vai ter aqui o suco gástrico, vai dividir as moléculas que não sei o que vai pro duodeno, que vai pro intestino. Tanta coisa que o teu corpo faz divino e você escolhendo a comida errada, ou os hábitos errados, ou dormindo mal. Não quer dizer que isso não vai acontecer. E a gente vai sair da linha muitas vezes nessa vida. Mas perceba e retorne. Que é o mecanismo da meditação. Exatamente. Pensou, perceba e retorne. Exatamente. Então, meditar é um treino da mente para todos os demais aspectos da vida. Total, cara. Pensa 18 segundos de uma única coisa. É difícil. É um treino. É um treino. Mas treinar a mente, você molda o corpo também, né? Molda as atitudes, né? Software e hardware. Total. O que é sucesso para Thiago Spies? Também é outra visão de vida. Essa palavra já foi a busca patrimônio, realização, né? Reconhecimento. Mas hoje, o sucesso, acho que ele está mais atrelado para mim em dormir com a cabeça fresca e acordar com o coração quente, sabe? Em poder de verdade recostar minha cabeça de uma forma que meu dia foi o melhor que pode ter sido, nas melhores ações e atitudes possíveis, sem estar pensando o karma que eu criei, no possível karma que eu criei. E acordando com o coração quente de que mais um dia eu recebi, agradecendo que meu coração está batendo, que meu pulmão está respirando, que o sangue está percorrendo, cara. E o que a vida me promete hoje, né? Ou me entrega hoje. Então, sucesso, né, acho que está mais baseado nisso. De novo, a retornar a isso. A vida vai me convidar a todo momento a sair dessa frequência, dessa vibração, desses pensamentos. Mas a todo momento, cara, realinha aí, realinha. Não é isso, não é mais isso, não é mais isso, não é mais isso. Quais são os segredos do sucesso?
Cara, esse livro eu tive a oportunidade de ser convidado, eu faço a participação aí, tem alguns executivos que fizeram toda a colaboração desse livro, e eu conto um pouco da minha história em algumas páginas, relacionado a um pouco que eu compartilhei contigo hoje, desses pontos de conexão, né? Cara, às vezes eu abro a porta da direita e é da direita que eu vou encontrar alguém que eu precisava encontrar, né? Então, sair atrasado. Eu posso ficar com raiva que eu saí atrasado ou o que esse atraso me permitiu? Um livramento? Total. Algum acontecimento? Total. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Ou, se a gente for olhar, pode ser que a gente descubra uma coisa ou outra. Sim. O que é felicidade para você? Aí a felicidade, ele é um estado, né, para mim, como a dualidade, né? Ele te provoca como caminho a ser perseguido. Ao descobrir a felicidade, e que cada um tem a sua felicidade, e ela pode se moldando ao longo do seu amadurecimento, né? Então, e tem a ver com o coletivo, o que dizem pra gente que é felicidade. Então, a felicidade é você encontrar dentro de você essa paz de saber que às vezes tomar um copo d'água aqui, ou um cafezinho de tarde, ou lendo o livro, é a felicidade momentânea de viver o presente. Felicidade é o presente, cara. Felicidade é o presente, estado total de presença, essa é a felicidade. Ela é tão importante quanto saber quando você for para tristeza ou para qualquer outra, né, outro sentimento ali, qualquer outra emoção, você vai querer retornar para a felicidade. Então ele é meio que um balizador. E seja qual for essa felicidade para você. Espero que não seja totalmente material, né? Não seja adquirir algo. Porque a felicidade, hoje para mim, vai ser baseada no que eu posso levar quando eu for. Tiago, isso é muito imaterial. Tá, mas o que você tem hoje que você vai poder levar de verdade? Então, são as experiências, são os momentos, são as lembranças, são as virtudes, são o tamanho que você aumentou de si mesmo. Então, eu acho a ressignificação da felicidade para mim hoje está relacionada a isso. É eu poder levar, quando eu for, aquilo que eu posso levar. Porque o resto vai ficar. Caixão não tem gaveta. Não tem, e a gente falou das gavetas. Olha aí. Queria deixar aqui a câmera aberta, espaço livre para você contar quais são os próximos passos, novos projetos. Se alguém quiser te contactar, quais são os seus contatos para nossa audiência aqui? Vou até escolher uma poesia lá para te falar aqui, hein, cara. Para fechar com a poesia. Mas bora. Acho que, de próximos passos, né, acho que, falando de livro, né, cara, eu tô fazendo a gestação de uns livros aí, 2, são muito queridos aí que eu tô escrevendo. E um vai se chamar E Se Eu Não Tivesse Feito? Boa. Porque nada é por acaso. Mas não é para voltar para aquilo, se eu não tivesse feito. Não. E se eu não tivesse feito, olhando pro hoje, olhando pro que, né, tem por vir. E o outro, ele vai se chamar Você e o Peso que Você Carrega. E o spoiler é que o você vai ter ser cedilha. Muito bom. E quando você vira essa capa, você já vai julgar. Sabe por que você está julgando? Por que você está carregando esse peso? Muito bom. Então, assim, já que eu me comprometi, o livro vai ter que sair, os livros vão ter que sair. Tá agora registrado publicamente. Tá registrado publicamente. Mas realmente é algo que está no meu coração. Eu trabalho na inovação, na tecnologia, sou palestrante, né, no sentido de trazer um pouco da provocação da criatividade, da inovação, da tecnologia para grandes indústrias e varejo, mas sempre com a provocação humana, do pensamento tanto espiritual quanto de relações, de propósito, né, fazendo uma provocação para que a galera saia sempre inquieta. Isso são um dos principais objetivos da minha vida. E continuo, né, em busca de fazer boas conexões com pessoas, seja qual for o que a vida vai me apresentar, cara. Sensacional. Vou deixar aqui um presente para você, que é uma lembrança aqui do Vabocast, uma caneta. Opa! A canequinha também vai ser sua, excelente. O caderno. Esses são presentes da Prieto, da Tangram, grande amigo Prieto. Prieto mudou de nome, agora chama Tangram, do Prieto. Então, quero mandar um abraço pro Prieto e dizer que também, se você quiser conhecer sobre a empresa líder de presentes e brindes corporativos, dá uma olhada na descrição do episódio aqui, que tem 10% para você de desconto na primeira compra. Agradecer também a Gup, que é a nossa patrocinadora especial aqui da segunda temporada,
E dizer que se você também quiser transformar sua gestão de pessoas, dá uma olhadinha aqui na descrição do episódio que tem 15% de desconto para você ser cliente GUP. E, claro, agradecer você ter vindo. Como eu falei, foi uma grata surpresa poder beber dessa fonte, aprender muito com você, com a sua vida, com o seu exemplo, com os suas pílulas de sabedoria que a gente compartilha, e dizer que foi uma grande honra e deixar agora aqui o momento final para sua mensagem final para a nossa audiência. Você teve a oportunidade, né, de ouvir um pouco das minhas poesias também. Em algum momento eu vou compartilhá-las aí com o público, mas acho que a gente falou muito sobre percepção, né? Tem muitas legais aí que eu adoro, mas uma que me tocou muito foi quando eu estava correndo no Ibirapuera, num sábado aí, de novo, saúde, volta, né? Você desequilibrou, vai correr, e aí você corre, tava chovendo, eu falei, não, tem que ir chovendo mesmo, eu vou correr, porque eu me coloquei né, esse propósito, e eu lembro que ao chegar no Ibirapuera, tinha um senhor, sabe, um senhor artista de sanfona, sentado com um guarda-chuva. E tinha um pessoal jogando basquete na chuva e tudo, mas quando eu parei de correr e eu vi essa cena, eu falei assim, caraca. E eu olhei para ele, observando esse senhor na chuva, no guarda-chuva, olhando. E olhando. E ele estava olhando. E eu estava olhando ele. E aí me veio assim, olhos que veem o que passa, enquanto se passa o tempo. O tempo que passa. Os olhos veem o tempo passa. Enquanto se passa o tempo. Senão o tempo passa. Tempo. É passar o tempo dentro deste tempo, vivendo o presente momento. Então, eu escrevi isso olhando para ele e olhando a vida dele passando, mas não está passando, ele está ali usufruindo daquele momento. Vou até botar aqui o... E nesse momento aí, ó, percepções. Senhoras e senhores, Thiago Espias no Vabocast. Gratidão, irmão. Muito obrigado. E se você gostou desse episódio, não esquece de deixar a sua avaliação. Vai lá no @vabo23 do Instagram e me diz o que você teve de principal insight e eu te vejo no próximo Vabocast. O Vabocast é um oferecimento da GUP, a HR Tech líder do Brasil. Não se esqueça de avaliar o episódio, compartilhar com seus amigos e me seguir no Instagram, @vabo23. Até o próximo Vabocast!